Olá, humanos! Sejam bem-vindos ao canal do Subobo. Eu sou a Dillian e hoje eu vou tratar de um tema bem especial. Antes de tudo, quero agradecer a todos que curtem a página do Subobo no Facebook. Se você ainda não curte, clica no link aqui na descrição que vai te levar para lá. Eu quero agradecer também a todos que se inscreveram no canal, que acompanham os vídeos, que deixam o seu joinha aqui embaixo. Deixa logo o seu joinha aqui embaixo, que é para eu saber que você está amando o canal. É graças a vocês que uma vez a cada 2 domingos nós temos vídeos. A propósito, eu estava fazendo uma pesquisa quanto à faixa etária do público do Subobo. Descobri que ele não é um público somente adulto, também não é apenas de adolescentes. É um público também infanto-juvenil. Nesses dias eu descobri um fã que eu acho que ele tem 8 anos e ele chegou comigo e falou do canal, disse que gostava muito dos vídeos. Eu não sei o nome dele, mas eu agradeço muito pelo teu carinho e agradeço a todos vocês pelo carinho de vocês de estarem acompanhando o canal. É justamente por isso que eu tento trabalhar de uma forma em que eu não utilize qualquer tipo de linguagem vulgar ou mesmo que trate de uma forma grosseira e principalmente que o Subobo seja eu passando aquilo que eu sei, aquilo que eu conheço, aquilo que eu gosto. É um pedacinho de mim para vocês. Então sempre que vocês estiverem interagindo, eu vou adorar, eu vou estar sempre participando com vocês. É isso que alimenta o canal, é isso que alimenta a página no Facebook e é isso que vai alimentar o blog. Então, maninhos, o tema de hoje é a minha sexualidade. É um tema muito íntimo e muito polêmico, mas eu decidi falar dele por questões de visibilidade e empoderamento. Visibilidade porque as pessoas precisam entender que no mundo de mais de 7 bilhões de pessoas, elas não são iguais e elas precisam conviver com as diferenças. Essa heteronormatividade sufoca, inclusive gera violência. Por isso, eu quis falar de mim, do que eu sou, do que eu sinto, porque o conhecimento, usado de uma forma positiva, ele vai ser a chave para combater essa violência. Porque eu acredito que todos que não se encaixam nessa heteronormatividade já estão fardos de ter que aturar qualquer tipo de agressão, seja ela verbal, moral ou física, em nome de opiniões. E empoderamento é justamente para que tanto você que já se descobriu, quanto você que está se descobrindo, saiba que você não está sozinho e que você consegue, ainda que a sociedade te apedreje, ainda que a sociedade te critique. Eu tenho certeza que um dia, claro, isso não vai sumir, mas isso vai ser amenizado e finalmente a gente vai ter o que é nosso por direito, dignidade. Então eu vou só reforçar a ideia de que eu vou falar pra vocês tudo aquilo que eu sei e que eu ainda tenho muito pra aprender. Se você quiser complementar com qualquer coisa, fica à vontade para deixar aqui nos comentários. Bom, gente, eu quero deixar uma primeira coisa bem clara. Não existe opção sexual, você não escolhe gostar de alguém, você simplesmente gosta. O termo que a gente mais utiliza é orientação. Eu acredito que a gente utiliza esse termo porque a gente naturalmente se apaixona pela pessoa, a gente naturalmente gosta. Dentro desse gostar sem escolher, até porque muita gente já sabe que até mesmo esse gostar, em termos de padrões de beleza ou padrões físicos, melhor dizendo, ele é uma construção social. Outra coisa importante que eu quero citar aqui é que a orientação sexual não tem nada a ver com identidade de gênero. Eu quero muito fazer um vídeo falando sobre identidade de gênero e transexualidade. Aguarda que vai ter um vídeo muito especial sobre isso, que eu vou fazer com todo o carinho do mundo. Bom, sem mais enrolações, eu sou pansexual. Você sabe o que é isso? Vou explicar do meu jeito. A pansexualidade ela é definida por conta da atração por qualquer pessoa, independente do seu gênero. Até porque, adentrando já um pouquinho no tema especial que eu quero falar, sobre identidade de gênero, não existem apenas homem e mulher. Sim, isso mesmo. Existem pessoas que são homem e mulher ao mesmo tempo, que não são nenhum dos dois, que fluem entre um e outro. E antes que você tenha qualquer tipo de preconceito ou dúvida, por favor, dá uma pesquisada para você conhecer mais. Então, quando eu gosto de uma pessoa, eu não me importo com o gênero, com o que ela tem no meio das pernas. Se ela é gorda, se ela é magra, se ela é alta, se ela é baixa. Até como eu disse para vocês antes, até essa questão física é uma construção social e a gente tem que desconstruir.
Quando eu gosto de alguém, eu não me importo com esses detalhes, é por isso que eu sou pan. Eu costumo ouvir certas gracinhas, certos comentários maldosos sobre isso, que são os seguintes termos, abre aspas, você transa com árvores? Você transa com cadáveres? Nossa, o que é isso? É de comer? Isso não tem graça. O que mais me chateia é porque se as pessoas são hétero, elas não têm qualquer tipo de submissão a perguntas constrangedoras como essas. Mas quem é diferente, quem é gay, bi, lésbica, pan, demi, assexual, entre outros, tem a sua intimidade e a sua dignidade violada por esse tipo de perguntas. E é como se nós tivéssemos que apresentar uma tese de doutorado explicando por A mais B que nós somos assim, sendo que não deveria ter explicações. E aí a gente entra num ponto mais importante ainda. Infelizmente, né? Quando você fala aquilo que você é, as pessoas te olham com outros olhos, com olhos muito ruins. É como se associassem a tua sexualidade ao teu caráter e automaticamente ligassem isso à promiscuidade. Não que eu tenha algo contra quem é promíscuo. Eu sou super a favor da liberdade sexual. Mas você não pode unir uma coisa a outra. Achar que quem é pan ou quem é bi pega todo mundo ao mesmo tempo, no mesmo canal ou algo assim. Porque não é. Ser pan pra mim é eu poder gostar de quem eu quiser, poder me apaixonar por qualquer pessoa. Independente se é uma pessoa cis, se é uma pessoa trans, se é uma pessoa hétero, se é uma pessoa bi. E isso, claro, não vai fazer a minha sexualidade mudar. Bom, eu tenho que dizer uma coisa importante pra vocês também. Tem alguns detalhes sobre como eu me descobri, como foi. Acho que todo mundo passou por isso. Alguns se descobrem cedo, alguns, como é o meu caso, se descobrem depois dos 20. Como isso se aflorou em mim. Eu ainda não conhecia tudo isso que eu já conheço, como se encaixava a minha sexualidade e tudo mais. E claro, quando a gente se descobre não é uma coisa tão fácil de a gente compreender, a gente não entende, ainda é um pouco... para algumas pessoas é mais fácil, então na minha experiência fiquei um pouquinho confusa, então pensei, será que cair naquela pergunta clichê é uma fase? Eu percebi que não. E eu acho que não existe essa coisa de fase. Pelo menos pra mim não existe. Eu ainda tô me descobrindo mais, porque eu ainda tô conhecendo um pouco mais sobre demissexualidade. Eu acredito que eu me encaixo também nessa categoria. Como eu ainda conheço muito pouco, não vou falar muito disso aqui. Logo depois de eu ter passado por todo esse processo de descoberta, eu procurei contar para as pessoas que eu mais gosto. E na minha experiência eu fiquei muito feliz, porque elas me apoiaram, tiveram a consciência de saber que isso é super normal, que não tem nada de errado com isso. Eu fico triste porque eu sei que nem todos têm esse apoio de quem mais precisa. E foi graças a eu ter esse apoio que eu não tenho vergonha de dizer, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer aquilo que eu sou. São duas coisas que eu não tenho vergonha de falar, é a minha religião e a minha sexualidade. E justamente por isso eu quero que vocês sintam-se à vontade por ser quem vocês são. Então, humanos, foi isso. Eu quero ouvir a história de vocês, quero que vocês me contem como vocês lidam com isso, porque não é uma coisa fácil, mas eu não tô aqui pra falar das dificuldades, tô aqui pra falar das coisas boas. Até o próximo